Você está querendo começar a ler a Bíblia? Vem aqui que eu vou ensinar para você. Como é que eu começo, Débora, a ler a Bíblia? Gente, antes da gente começar a falar por qual livro você começa, comece por Mateus, comece por Gênesis, preste atenção nisso daqui. Para ler a Bíblia Sagrada, você precisa nascer de novo. Gente, olha só, existe uma diferença muito grande e é necessário que você saiba. A gente, quando lê uma bula de remédio, quando lê um livro escrito por outra pessoa, a gente lê ali uma informação e a gente entende, aprende. Só que a Bíblia Sagrada, gente, são palavras do Senhor. Deus, ele é Espírito. A Bíblia vai dizer assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a gente vai se alimentar espiritualmente das palavras de Deus. Então, se eu vou me alimentar espiritualmente, eu tenho que nascer de novo. Débora, como é que eu vou? Não, peraí, me ensina isso daí. Gente, Jesus diz assim, né, que é necessário nascer de novo. Como é que funciona esse processo? Gente, olha, quando a gente tá naquela fase das nossas vidas que, sabe quando nada faz mais sentido e você começa a olhar para todas as decisões que você tomou e você tá vendo que não tem paz. Você tá vendo que Deus não está se agradando daquilo ali, porque Deus vai se agradar de coisas que nos trazem paz. Sabe quando você está perdido e não está vendo mais sentido em nada e você diz, não, eu não quero viver assim. Pronto, gente, esse é um ponto importante, que foi um ponto também da minha vida e eu acredito que da vida de muitas pessoas. É aquele momento onde a gente reconhece que os caminhos que nós trilhamos não são os caminhos que Deus desenhou para a gente. E aí é quando vai acontecer o arrependimento. Gente, é nesse momento que a gente se arrepende das coisas que a gente escolheu, das coisas que a gente viveu, sabe? Dos caminhos que nós trilhamos. Acontece aquele momento assim, eu me arrependo dessas coisas que eu vivi. E aí, quando isso acontece, é o arrependimento na sua vida. Você vai nascer de novo agora. Quando um ser humano ele se arrepende das coisas que ele fez, ele busca a Deus, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, Senhor, eu me arrependo desse caminho, Senhor, eu quero uma nova vida. Quando a gente fala em nascer de novo, imagine, quando um bebê nasce, ele nasceu ali, ele não tem passado, é novinho, é um bebezinho. A gente pode trazer essa analogia para quem vai nascer de novo no Espírito. Então, se você vai nascer de novo em Cristo, aí você se arrepende da sua vida porque agora você quer a vida de Cristo em você, é nesse momento que vai acontecer o seu novo nascimento. E se você está nesse vídeo e você ainda não nasceu de novo, e você está buscando uma resposta, tanto que você está procurando entender a Bíblia Sagrada, você quer e você anseia ouvir a voz de Deus, eu te convido agora a você fazer uma confissão. Feche seus olhos e confesse ao Senhor agora mesmo. Confesse a Ele, confesse a Deus. Eu me arrependo das coisas que eu vivi, eu quero uma nova vida, eu quero nascer de novo. Eu creio no teu Filho Jesus, que morreu em meu lugar, pagou os meus pecados para que eu tivesse a vida eterna. Eu creio em Jesus, que é o teu Filho e que o Senhor, Deus, ressuscitou Ele ao terceiro dia. Eu creio que Jesus é o teu Filho e eu creio que o Espírito, o teu Espírito, Deus, vem habitar em mim para me fazer uma nova criatura. Pronto. Essa é a oração que você precisa fazer. Porque uma vez que você nasce de novo, agora sim você vai começar a ler a palavra de Deus, a ter uma vida com Deus, a entender Deus. Por quê? O Espírito dele está dentro de você. Então, pode acontecer de pessoas não serem nascidas de novo, lerem a Bíblia, sim. E aí é o que acontece. São pessoas que elas têm apenas a teoria, a letra. E a gente sabe que a letra mata. A informação por informação, gente, não leva ninguém à salvação. Por isso que muitos leem a Bíblia e só leem a Bíblia, estudam, analisam. Mas o legal, gente, o melhor é você realmente ter uma experiência com Deus. Você lê a Bíblia com o autor dela. É você ler, é como se você estivesse numa mesa, conversando com Jesus, e ele ali te respondendo.
Você lê, ele te responde. Existe um diálogo, existe uma comunhão nessa leitura bíblica. Então, ler a Bíblia não é apenas ler um livro, não. É de fato, você tem uma comunhão com Deus, é conhecê-lo, sabe? Mas é com o entendimento espiritual. E para isso, você precisa nascer de novo. Bom, se você está aqui, se você já nasceu de novo, glória a Deus pela sua vida. E você que acabou de nascer de novo, vai receber agora as orientações. Quando a gente nasce de novo, nós somos um bebê espiritual, como eu falei aqui anteriormente. Então, você vai começar agora a receber o leite, né? Porque o bebê ele recebe o leite para depois receber o alimento sólido. E aí, como é que funciona isso? Você não pode começar por qualquer livro, por exemplo. Eu sou um bebê espiritual e agora eu já vou ler Apocalipse. Já vou ler o fim de tudo. Não. É necessário que existam etapas. E então eu perguntei a Deus, eu disse, Pai, quais etapas eu passo para Ele? Então eu vou passar a etapa que eu vivi, que eu experimentei a Bíblia Sagrada, as palavras de Deus em mim. Que foi como? Primeiro, gente, eu comecei por Gênesis. Eu comecei a ler a Bíblia por Gênesis. Como eu já tinha um entendimento, eu li o livro de Gênesis todo, mas eu indico para você, se você não tem nenhum conhecimento da Bíblia, você vai ler o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Pronto. Ali você vai entender a criação, você vai entender a criação de todas as coisas, a criação dos seres humanos, você vai entender a queda, o pecado, né? Quando o engano entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo, pronto, você vai entender essa base. Leia apenas os 3 primeiros capítulos, tá bom? Por que eu digo isso? Porque para dar sequência ao Velho Testamento, é importante que você tenha os óculos do Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Se você olhar no sumário da sua Bíblia aí, ou na Bíblia online, você vai ver. O que acontece? É importante você começar a ler o Novo Testamento, porque no Novo Testamento é que nós vamos ter a revelação de Jesus. Quem foi Jesus? Né? E Jesus ele veio fazer o quê? Ele veio nos revelar quem é Deus. Então, no Velho Testamento era uma sombra. Então, as pessoas elas falavam que o Messias iria vir. O Velho Testamento é cheio de profecias sobre Cristo. Desde Gênesis, gente, desde o início, Jesus já estava lá. Então, ali é o quê? Era a expectativa de que Jesus viria, né? Jesus iria revelar o Pai. Então, já que nós temos acesso ao Novo Testamento, eu indico você a ir já para o Novo Testamento. Então, lá no Novo Testamento, você já vai assim, ó, como se sentou numa mesa aqui e eu vou conversar com Jesus. Você vai conversar com Jesus, você vai conhecer ele de perto, exatamente como ele é, entendeu? Porque ali são as palavras de Jesus. Foi o que ele disse, foi o que ele fez. E isso é muito importante, você entender o caráter de Deus através de Cristo. Né? Muitas pessoas ficam dizendo que o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo. Gente, é o mesmo Deus. É o mesmo caráter. Então, que você comece já a entender através de Cristo, porque ele veio revelar, né? Sem nenhum achismo. Ali é o fato mesmo, né? Tem até uma passagem que um dos discípulos diz assim, Jesus, mostre pra gente Deus, mostre o Pai. Aí Jesus olha assim para o discípulo e diz, eu estou esse tempo todinho com você e você ainda não viu o Pai? Porque eu só faço aquilo que ele faz, eu só falo aquilo que ele fala. Então Jesus ele veio revelar Deus. E aí você começa, aí a minha indicação, você pode começar por Mateus, por Marcos, por Lucas, mas a minha indicação é João, porque João para mim é um livro assim especial. Eu amo muito, até porque ele mesmo se descreve como o discípulo que Jesus mais amava. Então comece por João. Inclusive, você vai ver uma conexão do primeiro capítulo de João com o primeiro capítulo de Gênesis. Não vou dizer aqui, eu vou deixar você procurar. E aí, gente, você começa a ler o livro de João e ali você vai ter um encontro, certeza, com Jesus. Você nascido de novo, com o Espírito Santo dentro, abriu a Bíblia e vai começar pelo livro de João. Olha só, vai acontecer algo e para acontecer, você precisa fazer isso. O Senhor te espera. Jesus te espera para te ensinar. O que é que Jesus diz? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus ele está te esperando para te explicar, para tirar tuas dúvidas. Ei, você pode perguntar. Eu sempre pergunto. Eu tenho podcast, eu faço pergunta para muitos convidados. Mas pense num convidado que eu faço pergunta todos os dias, que é Jesus. Eu pergunto para ele.
Ah, pai, por que você fez isso? Pai, por que foi assim? E ele me responde, gente, porque Deus ele não tem medo de perguntas, tá bom? A verdade não tem medo de perguntas. A verdade, ela precisa realmente ser questionada para você encontrar. É perguntando que você vai encontrá-la. Então, sem medo de fazer perguntas, você pode fazer perguntas para o Criador de todas as coisas, tá bom? Pronto, gente. Depois que você lê o livro de João, você pode dar sequência. Continue lendo os evangelhos. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, pode dar sequência, porque ali você vai ver o que Jesus fez. Você vai ter um entendimento assim claro de quem é Deus, entende? E aí, depois que você lê esses evangelhos, você pode dar sequência. Eu te sugiro, né? Eu te oriento a você ir até ler o livro de Atos, leia todos os livros sequentes. As cartas de Paulo são maravilhosas. Pode continuar lendo. Você lê. Aí você para, gente, não lê Apocalipse. Porque, assim, Apocalipse é um livro, assim, né, que tem muita revelação. Inclusive aqui no canal, se você quiser já dar uma olhada, nós temos o nosso mestre Antônio Lira, que é especialista em escatologia, né, que é o estudo do fim dos tempos. Mas aí você não vai para Apocalipse, você lê tudo até antes de Apocalipse. E aí eu sugiro você a começar o Velho Testamento. Aí você vai ler o Velho Testamento com o olhar do Novo. E isso é maravilhoso, certo? E aí depois que você lê o Velho e o Novo, você pode ir para Apocalipse, que aí vai ser, né, fechando com chave de ouro para você entender o início, o meio e o fim. Porque todas as coisas nessa vida vão passar, menos a palavra de Deus. Gente, e mais um ponto aqui específico que eu quero deixar. Eu passei aqui um roteiro, você vai seguir esse roteiro, mas assim, você nasceu de novo. O Espírito Santo está dentro de você. Quando eu comecei a ler, o Espírito Santo foi me guiando. Então, na minha fase, no meu entendimento, o Espírito Santo me guiou realmente a ler Gênesis. E eu fui lendo, né, eu lia Mateus, eu fui lendo realmente, como eu falei aqui para vocês. Mas, por exemplo, hoje, quando eu vou sentar para estudar, o que eu faço? O Senhor sabe o que eu preciso ouvir, né? Deus sabe aquilo que eu preciso me alimentar. O que eu faço? Eu abro a Bíblia, aí tem dia que Deus fala assim, minha filha, Êxodo. Você vai ler hoje o Velho Testamento, vamos começar a ler o livro de 1 Samuel, então eu vou lá e leio. Porque o Espírito Santo já está me guiando, né? Porque eu também já tenho essa base bíblica. Mas tem dia que Deus diz assim, vamos ler Mateus. Aí eu vou ler Mateus. Não, hoje nós vamos para o livro de João, 1 Coríntios, 1 Timóteo. Então, com o tempo, você vai ficando mais sensível à voz de Deus e ele vai te guiando. Então, não se amarre, tá bom? São orientações que eu estou te passando para você que vai começar. Mas com o tempo, a maturidade espiritual vai chegar na sua vida. Você vai começar a conhecer a Deus e essa é a melhor notícia. Porque, gente, olha só. Eu estou há 5 anos caminhando assim, verdadeiramente com Cristo, Ele em mim, e para sempre assim, amém. E, gente, não existe nada melhor. São 5 anos que eu estou buscando, só que eu quero mais. Eu quero até encontrá-lo, porque é muito maravilhoso conhecer a Deus. Quanto mais você conhece, mais você enxerga assim a beleza, a santidade, a pureza, a bondade, a mansidão, a alegria, a fidelidade. Então, quanto mais você busca a Deus, gente, é maravilhoso. E aí, assim, é impossível que você não seja transformado. É tipo assim, sabe quando você anda com aquelas pessoas que não são boas pessoas para se andar e você começa a imitar até mesmo o jeito dessas pessoas falarem? Pronto. Com a palavra de Deus, com Deus, se você começa a andar com Ele, você tem noção de como os discípulos devem ter mudado? Devem ter sido transformados porque andavam ali com Jesus. Então é dessa forma. Prepare-se para ser transformado. Prepare-se para viver uma vida nova. Prepare-se para entender os segredos. Prepare-se também para descobrir mentiras. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele tenta todos os dias nos impedir de ler a palavra de Deus. Ele tenta de todas as formas. Aqui na Bíblia vai dizer assim, que o Deus deste século, que é Satanás, ele cegou a mente dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Então, existe alguém que não quer que você leia a Bíblia, sabe? Mas se você realmente quer, se realmente no seu coração existe esse desejo de mudança, sabe? Um coração contrito e sedento, vai acontecer. Se aconteceu comigo, acontece com todo aquele que crê. A única coisa que Deus precisa na sua vida é da sua fé.
Se você crer, você verá. Então, gente, é a melhor coisa dessa vida. É você nascer de novo, é você decidir, escolher andar com Deus. E neste caminho você conhecê-lo. Então, todos os dias eu conheço um pouco mais do Senhor. E eu me alegro muito assim, porque Ele é maravilhoso, Ele é incrível, Ele é todo poderoso. Ele é a minha salvação, Ele é o ar que eu respiro, Ele é minha companhia eterna, Ele é o meu Criador, Ele é o artista da criação, Ele é tudo, não tem como eu descrever Deus. Por isso que é tão difícil falar dele, assim, né? Nós que somos limitados, falamos de um ser que é ilimitado. Então, é só ele mesmo para dar as palavras, né? Para a gente conseguir ali chegar no entendimento. E aí, gente, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição um link muito importante, que se você, assim, quiser começar, antes de abrir as escrituras, assistir, é um trabalho maravilhoso que o Luz e Ação está fazendo. Estão fazendo mais vídeos, mas esse já está pronto, que é a série Tetelestai. Ela é uma série que é tipo um documentário, e nesse documentário eles produziram cenas, e eles são aqui do meu estado, do Rio Grande do Norte, e eu fiquei tão feliz de conhecer o trabalho deles. E aí são 11 episódios, se eu não me engano, e cada episódio vai contar a história de Adão até Cristo. Então, gente, o primeiro episódio, se você clicar aí, você assistir só o primeiro episódio, você vai ver o que eu tô falando. O trabalho ficou excelente, numa sensibilidade de Deus, assim, para alcançar a vida de muitas pessoas, a entenderem a Bíblia. E lá, você vai ver muitas coisas que você não tá vendo aqui, que eu falei, né? Eles vão explicar muitas coisas, como a Bíblia foi formada, os livros, o lugar, a ideia. Não vou falar mais não. Clica aí, assiste o trabalho do Luz e Ação. É um trabalho inspirado por Deus para alcançar a vida de muitas pessoas, para que nós possamos conhecer mais a Deus. O desejo de Deus é qual, Débora? É estar perto da gente, é se relacionar com a criação, com os filhos dele. Deus é pai, então o sentimento dele é pai. Todo pai quer seus filhos perto, todo bom pai quer seus filhos perto, e Deus quer você pertinho dele. Deus quer se revelar a você, e nada que eu fale aqui vai descrever a experiência única que você vai ter com ele. Então, eu espero que você tenha recebido orientações de Deus mesmo para a sua vida, para que você comece a ler a palavra de Deus, a que você comece a viver essa jornada com Ele, porque Ele está esperando você. Então, não perca tempo. Siga as orientações e receba o melhor presente, o melhor tesouro dessa vida. É aqui, ó. São as cartas que o nosso Deus Criador deixou para a gente ler, para a gente entender e para a gente provar de coisas que jamais no mundo nós iríamos provar. Eu fico por aqui com esse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. Se faltou alguma coisa, comenta também. Se tem alguma dúvida, comentem que eu vou responder. E é isso, gente. Fiquem na paz de Cristo e sejam abençoados por este Deus maravilhoso que nos ama.